né, que a pastora vai falar um pouco melhor sobre essa questão, que é a síndrome de burnout. Olá, pessoal. Eu sou a Ana Cleto e no vídeo de hoje Olá, boa noite, graça e paz a todos. Amém, gente? Vocês estão aí ou não? Ficaram impactados com a perspectiva histórica? Vocês receberam uma folha e eu queria, antes de iniciarmos, que vocês respirassem fundo. Já tiveram a oportunidade hoje de fazer isso? Respirar fundo. Relaxar. Dê um minutinho para você. Já fizeram isso? Vamos fazer isso agora? Vamos lá? Foi? Então, nessa folhinha, eu queria que vocês pegassem uma extremidade e escrevessem aquilo que vocês não querem, nem para vocês, nem para o negócio de vocês. Algo que, de repente, é uma problemática, que incomoda, ou que vocês querem abolir da vida de vocês, tá? Em uma extremidade. Pode ser uma palavra ou uma expressão que signifique esse algo que vocês não querem. Na outra extremidade, algo que vocês gostariam, intencionam alcançar. Pode ser a nível pessoal, a nível de negócio, business, ou ambos, tá? Com uma palavra ou uma expressão. Então, uma palavra ou uma expressão que signifique algo que vocês queiram abolir, deixar, e na outra extremidade, na extremidade oposta, aquilo que vocês desejam alcançar, tá? Vamos guardar esse papelzinho por enquanto. No final, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Então, hoje a nossa proposta é falar minimamente, é um assunto muito amplo, como os demais assuntos aqui elencados, sobre essa síndrome chamada síndrome de burnout. E o que seria essa síndrome? Na verdade, a síndrome de burnout ou síndrome de esgotamento profissional é uma disfunção emocional. É um estressamento, é um esgarçamento. E a sintomática, basicamente, é uma exaustão profunda. Uma exaustão física e mental profunda. Né? O burnout é um esgarçamento. Eu tenho aqui, comigo, um elástico. Se eu ficar fazendo assim, toda a vida pode chegar ao ponto de acontecer isso. Concordam? Então, basicamente, de uma forma resumida, o burnout é um acúmulo de tensões, de pressões, tá? Na prática laboral, na prática do trabalho. E isso vai gerando, né, ali uma carga, e essa carga causa um estressamento ao ponto de ocasionar essa ruptura emocional, esse esgarçamento. Nós temos aqui algumas afecções sintomáticas básicas, tá? E o que acontece? Envolve alterações de humor, envolve estado geralmente de irritabilidade, tá? De descompensação, ou seja, a pessoa no momento ela está, entre aspas, né, com uma atitude, com um porte normalizado, dentro das suas características pessoais, personalidade, e num espaço curto de tempo ela pode ser levada a uma irritabilidade ou a uma mudança comportamental. Então, a fadiga, a tontura, a dor abdominal são sintomas muito comuns dessa síndrome, tá? Então, eu tenho cansaço excessivo,
já foi falado aqui, físico e mental. Cefaleia frequente, uma dor de cabeça intensa, persistente. Alterações no apetite, tá? Então, pode ser para não apetite ou para um apetite um pouco mais aguçado. Insônia, dificuldades de concentração. E isso afeta diretamente o rendimento no trabalho. Sentimento de fracasso, insegurança e aquela famosa estereotipia da hiena. Ó céu, ó vida, ó azar. Então, aquela carga negativa exacerbada. Então, se o sol tá lindo lá fora, tá um dia maravilhoso, a pessoa tá, super down, né? E não está porque ela quer, mas ela está por conta dessa sintomática de burnout. E ainda temos algumas mais. Sentimento de derrota e desesperança. Olha como é crítico, como é sério, como é um assunto que a gente precisa tangenciar. Sentimento de incompetência, alterações, a gente já falou, de humor, isolamento, fadiga emocional, alterações de pressão arterial, tá? Alterações repentinas, tem um erro ali de português. Dores musculares, patologias gastrointestinais e alteração na frequência cardíaca. Então, aquela taquicardia, né? Aquela descompensação no batimento cardíaco. E como é feito esse diagnóstico? Como a gente começa a detectar os sinaizinhos de uma possível síndrome de burnout? Esse diagnóstico é feito mediante uma clínica minuciosa, ou seja, não é lá no Dr. Google. O Dr. Google não serve para esse tipo de coisa. Porque hoje a gente tem uma sociedade que gosta muito de rotular. Então, nós temos situações assim, se a criança, por exemplo, é muito agitada, não, certamente é uma criança portadora de TDAH. Se é o inverso, se é uma criança um pouco mais tímida, uma criança mais tranquila, né, que brinca sozinha, não, certamente é uma criança autista. Só que, gente, vamos pensar aqui comigo. Cada ser é único. Eu, de verdade, como pastora, eu não acredito que Deus, na sua onisciência e onipotência, criou seres que não tivessem algo puramente divino e especial. Isso significa dizer que as tuas digitais, ninguém tem igual, ok? Só que essas digitais, elas não são puramente humanas. Existe uma digital que é essencial, é a sua essência, é o motivo pelo qual você existe, é a sua missão na Terra. E isso envolve também o seu trabalho. Porque todas as coisas que fazemos está diretamente ligado ao nosso propósito de existência. Então, se você é arquiteta como eu, se você é professor, se você é empresário e é gestor de uma empresa, né? Se você comanda, se você é um gerente, dono do seu próprio negócio, isso tem a ver com o seu propósito de existência. E o que você tem que fazer, ninguém mais pode fazer. Então, significa que essas digitais, elas existem a âmbito emocional e espiritual. E não é patologizando, não é rotulando que nós vamos ganhar toda e qualquer guerra que se levanta. Nunca
nós tivemos uma sociedade tão patologizada como hoje. Isso nós temos no seio social vários indicadores de adoecimento. Quando é que, há algum tempo atrás, nós ouvíamos falar, por exemplo, sobre burnout? Algumas deturpações, alguns ventos doutrinários, algumas posturações que vieram, historicamente falando, de alguns momentos, né, que a gente, na psicologia, chama de zeitgeist, né, momento histórico, como que estamos vivendo, a pandemia. Quantas pessoas adoeceram? Então, esse espaço é um espaço importante para a gente, ainda que de forma reduzida, falar um pouco sobre esses temas que são temas atuais. Mas, com certeza, esse diagnóstico precisa ser realizado por um profissional capaz, tá? Então, não é no Google, não é pedindo opinião. Você acha que eu tenho burnout? Não é assim, tá? Precisa de exames, precisa de estudo aprofundado, porque nós estamos lidando com vidas. É um material muito precioso, gente. Pessoas são o que há de mais precioso, porque foi o investimento de Deus, foi o investimento do céu. Então, nunca entrem nessa vibe de rotular, de achar que pela nossa vista humana a gente pode diagnosticar alguém. Ok? Combinado? O psiquiatra e o psicólogo são os profissionais que vão detectar esses sinais, né, os indicativos, e a melhor forma de tratamento conforme o caso. Né, eu posso ter uma cefaleia e você também, mas a minha cefaleia pode ser de fundo estomacal e a sua não. E o burnout é a mesma coisa. Ah, pastora, mas não, o burnout não é uma síndrome de estressamento laboral. É, mas se manifesta em cada um de forma diferenciada. Não significa dizer que eu vou, por exemplo, portar todos aqueles sintomas. Não, aqueles sintomas são sintomas elencáveis. Então, uma pessoa pode ter alguns, outra pode ter outros. Por isso é necessário um diagnóstico de um profissional capacitado. E, obviamente, a família, os amigos, são um ponto eficaz de apoio, tá? Nesse tratamento, nessa condução. Pode passar, por favor. E como é feito esse tratamento? Bom, é feito através de psicoterapia, tá? Em alguns casos, há a prescrição de medicamentos. O medicamento, ele é um caso assim extremo, né? Alguns casos mais graves, há necessidade de se entrar, né, com SOS, com o medicamento. O ideal, se você percebeu algum sintoma, ou se você conhece alguém que está dentro desse quadro que a gente apresentou, o ideal é procurar um profissional e sempre optar pela psicoterapia, antes propriamente do medicamento. A temporalidade para a evolução de melhora é variável, tá? Mas em média de 1 a 3 meses após o início do tratamento. É uma média aproximada. A modificação nos hábitos e estilo de vida pode ajudar. Então, se você, por exemplo, dorme muito tarde, e estou falando para mim, para você também. Se você dorme muito tarde e pode dormir mais cedo, por favor, vamos mudar esse hábito. Não espere ser acometido por burnout, não.
né? Eu costumo dizer, olha, 2 horas antes do horário de recolhimento, do horário de dormir, para com toda e qualquer estimulação eletrônica. Começa a desligar as luzes da casa, a relaxar, a refletir. Pega um bom livro para ler, vai conversar. Isso ajuda, gente, e muito. E como eu falei para vocês, eu estou falando para mim também. Alimentação. Se você puder, de repente, não comer algo muito pesado à noite, isso também vai te conferir uma qualidade de sono melhor. Você vai atingir o sono REM, vai ficar mais relaxado e a possibilidade de você contrair a síndrome de burnout vai diminuir. Então, hábitos saudáveis são salutares para a gente, tanto na prevenção quanto no tratamento. A fim de aliviar o estresse e promover perspectivas de saúde, a atividade física regular, momentos do dia, nem que seja 5 minutos, para você fazer algo que você goste muito, para desestressar. Gosta de fazer tricô? Vai fazer tricô. De vez em quando eu faço. Não é uma atividade física propriamente dita, mas é uma atividade de relaxamento, tá? Então, tanto a atividade física quanto uma atividade de relaxamento. E o que isso quer dizer? Pode ser um artesanato, pode ser uma leitura, você pode, de repente, compor alguma coisa, se você gosta de escrever, algo que vai te deixar relaxado. Isso é crucial. Após o diagnóstico médico, a possibilidade de tirar férias, viajar, praticar atividades de lazer, seja esportivo ou não, é absolutamente salutar. Então, gente, sair da caixa é o melhor remédio para a prevenção e para o tratamento de burnout. A gente já falou um pouquinho, né, sobre a mudança da estilística de vida. Por quê? Porque isso vai causar algo que a gente chama de homeostase, ou seja, equilíbrio, alívio do estresse. A vida é composta por várias dimensões, então o lazer e o descanso, gente, são inegociáveis. Eu estou falando para mim de novo. São inegociáveis. Não adianta, você precisa tirar um tempo para você. E a dimensão jurídica? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, já estou terminando rapidamente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 diz no artigo 1º: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Artigo 3º. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Não adianta a gente ter um embasamento jurídico e não olharmos para dentro de nós mesmos e fazer com que esse apontamento jurídico seja uma realidade. Então, antes de qualquer coisa, existe você. Eu sei que a empresa precisa andar, precisa funcionar, mas ela não vai andar e não vai funcionar se você não tiver o foco em você, no seu equilíbrio, na sua homeostase, na sua saúde. Ok? Eu trouxe alguns questionamentos para a gente refletir. E antes disso, eu queria comentar a definição de saúde da OMS, Organização Mundial de Saúde. A OMS diz que saúde é um completo estado. Saúde não significa ausência de doença, mas bem-estar. E esse bem-estar ocupa algumas dimensões. Dimensão individual, dimensão social, dimensão espiritual, porque nós somos seres bio,
psicossociais e eu vou colocar o espiritual. Então, a nossa saúde é um complexo, não é ausência de doença. Será que somos 100% saudáveis? Alguns questionamentos. O que leva pessoas ao esgarçamento psicoemocional? Isso para a gente refletir. O momento histórico, ou seja, o zeitgeist, bem como o tecido social e problematizações influenciam na saúde psíquica, o que acontece ao nosso redor, como isso nos afeta, como isso nos atravessa, quais as implicações que uma patologia psíquica pode acarretar no funcionamento do ser humano. Quais impactações a nível espiritual? João 10:10 diz o que, gente? O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para quê? Para que tivéssemos o quê? Vida, mas qualquer vida? Não, vida em abundância. Como ter saúde física, emocional e espiritual? Vamos refletir. Sabe aquele papelzinho do início? Eu queria que você traçasse uma linha, uma seta. E nessa setinha você vai escolher uma estratégia. Você vai refletir, vai levar esse papelzinho para casa, profeticamente falando também, e vai escolher uma estratégia de como você eliminar o que te faz mal, o que você não quer, e como adquirir aquilo que você almeja. Vocês vão marcar essa data, dia 27/9/2021, e alguma coisa tem que mudar. Porque um ciclo, ele só starta com uma mudança de atitude. O burnout é um alerta, mas eu espero de verdade que ninguém aqui precise passar por essa circunstância, mas que tenha uma mente inteligível para arrazoar, tempo de avançar, tempo de descansar. Ok, gente? Que Deus abençoe vocês muitíssimo, foi um prazer. Um tema tão grandão, mas eu espero que pelo menos alguma noção a gente tenha conseguido passar essa noite. Obrigada, pastora e doutora. Gente, ela falou uma coisa que eu fiquei aqui lembrando e que a gente não pode esquecer. Ela falou muito sobre a sobrecarga e tudo mais, mas ela falou de propósito, só que em outras palavras. Da mesma forma que nós temos o propósito, o seu trabalho também ele tem que ter um propósito. Você tem um objetivo a alcançar. E às vezes, responde para mim, pastora, se eu estou correta. Às vezes, a própria decepção com o trabalho leva não só uma desmotivação por não alcançar o objetivo, por não saber o propósito, mas também pode levar a esse tipo de doença. Sim, e na verdade, assim, o burnout, ele também é um pivô para vários outros adoecimentos. A gente está falando de burnout aqui porque diretamente está vinculada à questão laboral. Mas pode, sim, tá, ativar outras coisas, outras tipologias de adoecimento. Então, saber quem você é, a que você veio, também ajuda muito. Saber discernir o tempo, onde avançar, onde parar. Nem toda parada é retrocesso, tá? Uma flecha para alcançar um ponto longínquo e certeiro. Ela precisa ser calculado o tempo de lançamento, a angulação, a ação do vento. Então pensa no seu negócio, na sua saúde, como o lançamento de uma flecha, né? Ela não pode ficar muito tempo na aljava, senão ela enferruja. Então tem todo um processo.
Gente, lembrando que diagnóstico não pode ser feito no Google. Google é para buscar conhecimento, como ela disse. Então, assim, história a gente tem como. Conhecimento, informação a gente busca. Nós fizemos questão de ter profissionais que trabalham com isso para que a gente não se esqueça. E a gente já está encerrando. Normalmente a gente bate um papo ali. Você pode chegar até... Hoje nós só temos mulheres, né? A esses profissionais, incluindo a pastora Lília, que é psicóloga, para bater um papo, para falar alguma coisa, e algum norte vocês vão ter. Elas vão se apresentar, mas é só lembrando que nós falamos muito rápido sobre isso. E essa síndrome, ela, agora com a questão da pandemia, na questão de funcionário, tem a questão do home office. E na questão do empreendedor sempre foi home office. A gente tem mania de levar trabalho para casa. A gente quer deixar esse alerta com vocês. Chega uma hora, desliga o celular. Às vezes tem gente que fica chateado comigo, porque eu não atendo o telefone, não respondo o WhatsApp. Gente, é porque eu não consigo. E, assim, eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade. Eu tinha vergonha de falar isso, porque as pessoas me viam como mais fraca, como uma pessoa que tinha problema, diferente de alguém que tem um problema no estômago ou outro tipo de problema. E, assim, esse ano foi o ano que eu quis muito mais assumir isso. Quando eu estou com uma sobrecarga de coisas, vocês não têm noção do que o meu corpo sofre. E é baseado... Eu estou procurando ter uma vida diferente. É baseado nisso que eu tomo essas atitudes. É muito importante o autoconhecimento. Então, não é só uma sobrecarga. Quando eu falo assim, eu falo de finanças, gosto de falar, vocês sabem disso. Mas quando eu falo, eu digo que a nossa vida, ela é dividida em áreas. E se você toma conta só de uma, a que adoecer, vai adoecer todas as outras. Então, por isso que... Você está se sentindo mal? Procura o profissional. Você está se sentindo fraco na fé? Procura os pastores. Procura o seu líder de... Alguém que está há mais tempo na igreja. Você precisa mais dinheiro? Procura, então, um extra. Então, assim, cada área da vida ela é tratada de uma forma. E a gente... não pode ser cego e achar que tudo a gente trata com fé. Eu estou repetindo isso porque eu acho muito importante. A fé, ela pode ser usada em todas as áreas da vida, mas eu não posso usar a fé para me basear em... Eu posso usá-la para todas as áreas, mas ela não pode ser a solução para tudo. Cada uma... Eu vou procurar um médico com fé, que ele vai ser instrumento de Deus na minha vida. Eu vou trabalhar com fé, que Deus vai me orientar, eu vou fazer o planejamento e eu vou conquistar o que eu sonho. Então, a fé, ela está o tempo todo na nossa vida, mas eu não posso me esconder atrás dela e arrumar como desculpa. Foi como Deus quis. Eu não vejo que a vida é desse jeito. Então... Para isso, Deus deu capacidade às pessoas para que nos ajudassem. Como o Mateus falou da outra vez, eu não posso procurar uma livraria, um exemplo, para mim consertar o meu computador. Cada lugar vai resolver uma coisa. Fica aí o alerta. Fica aí o alerta para a gente. Vamos procurar mais informações. E nós tínhamos muito mais para falar, mas o tempo não permite. Procure saber, quem sabe quanto que está a Selic hoje? Levanta a mão. Gente, a taxa Selic é a taxa que rege os juros no nosso país. Hoje ela está 6,25. Você é empreendedor, tem que procurar saber disso. Sabe quanto que está a inflação? Quem sabe quanto que está a inflação? Nós, como empreendedores, devemos correr atrás disso. Sabe por quê? É isso que vai me fazer planejar o que o pastor falou. É a história da economia. Então, economia se resolve de uma forma, saúde se resolve de outra. E se você
se cuidar e fizer planejamento, sua saúde já vai estar melhor. O nosso alerta nesses 2 episódios foi para, basicamente, a gente entender. O empreendedor ele tem que ter, no mínimo, informação e planejamento. É isso aí, se cuidar e entender, né, buscar informação da área que você precisa, né? E a gente quis colocar, né, essas cadeiras aqui na frente para mostrar para vocês que existem pessoas, existem profissionais perto da gente, né? Uns ainda se capacitando, ainda em formação, e outros já formados que estão à nossa disposição, né? Que estão aqui no nosso ciclo de convívio. Vou deixar que elas se apresentem bem rapidamente para a gente encerrar, tá bom? Oi, gente, boa noite. Me chamo Maria Júlia, eu sou psicóloga em formação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E minha área de pesquisa é justamente sobre a saúde do trabalhador e sobre gestão do tempo, essa necessidade de descanso. Então, se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo, estarei à disposição de vocês. Boa noite, eu sou Gláucia, eu estou em formação em psicanálise. Ainda estou trabalhando a questão, né, da minha pesquisa, mas acredito que vou trabalhar na área infantil. Esse é o que mais me toca, que mais me atravessa no momento. E como a pastora falou, a questão da criança na questão do aprendizado. Hoje tem muito isso, né, qualquer criança que tem um pouquinho, né, de reserva já é autista. Então, eu acho que a gente precisa também trabalhar a criança. Eu sei que aqui hoje falando, né, do empreendedor, mas a família como um todo, eu acho que reflete também, né, no seu processo de trabalho. Você está trabalhando, preocupado com a criança em casa. Então, vamos olhar também as nossas crianças. Boa noite, graça e paz. Eu sou Thaís, sou formada já há alguns anos. Atualmente, a minha área, assim, que eu gosto de trabalhar, né, tenho tentado focar mais nisso, é a questão da cirurgia bariátrica, né? O que a gente precisa para ter sucesso, né? A gente tem a questão de muita obesidade no nosso país e o que a gente pode fazer para não ter esse reganho de peso, né? Porque a gente opera o estômago, mas a cabeça, ela precisa ser trabalhada. E atualmente eu estou fazendo um curso de formação nessa parte de suicídio, crises, catástrofes, por conta da pandemia. E como a pastora Lilian falou, eu só queria ressaltar a questão do Google, né? Que a gente precisa, porque o diagnóstico de burnout, ele é muito confundido com outros tipos de diagnósticos, como ansiedade, depressão. Então, por isso que você precisa procurar mesmo um profissional da área de saúde mental, seja um psicólogo ou um psiquiatra, para que você tenha esse diagnóstico de forma precisa, né? Porque, de repente, você é diagnosticado com uma ansiedade, mas não. Você está com uma síndrome de burnout. E esse ano agora de 2022, ela vai ser incluída, né, essa síndrome, com um novo código na classificação internacional de doenças. Então, assim, visto o tamanho dessa síndrome no nosso país. Atualmente, pelo que eu estava lendo, são 33 milhões de brasileiros com essa síndrome. Então, assim, não é uma coisa fácil, mas é possível de se resolver. E, enfim, essa é a minha palavra aqui dessa noite. Olá, boa noite. Eu sou Bianca, sou psicóloga clínica já há 4 anos. E dentro da clínica a gente vê bastante pessoas precisando de ajuda, querendo ajuda e ao mesmo tempo com medo, né? E varia também muito a questão da criança, muito atendimento infantil, muito mesmo a questão do rótulo, toda criança levada, agitada, tem TDAH, e a questão dos medicamentos, enfim. Eu quero dizer para vocês para, assim, olhar mais para vocês, porque... Com certeza, se precisarem de ajuda, vocês sabem que podem, que tem aonde procurar. Tá bom? Não deixe para amanhã. A saúde mental de vocês é muito importante. Gente, eu queria agradecer o Cleiton e toda a equipe do Vamos Pra Cima Business. Eu dei a ideia para ele porque eu estou fazendo no meu canal
o mês de setembro todo falando sobre as emoções. Vá ao Anacleto. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. E essa reunião ela está sendo gravada e vai ficar. Nós tínhamos muito mais para falar. Eu peço desculpas pelo atraso e quero agradecer muito, agradecer os profissionais que estão aqui e essa oportunidade. E fica o alerta. Fica o alerta, gente. Nós precisamos, não está aqui não, mas fica o alerta. Vamos procurar, vamos buscar mais conhecimento. Eu não sou melhor que ninguém, não sei mais que ninguém, mas como eu já passei, né, por problemas, aí eu quero alertar as pessoas para que elas possam ser ajudadas antes que o problema acometa, tá certo? Muito obrigada mesmo, muito obrigada, Cleiton. A gravação ela vai ficar no meu canal do YouTube, Val Anacleto Oficial. Eu sempre coloco o bannerzinho lá no meu Instagram, Val Anacleto. Lá eu falo sobre várias coisas. Na verdade, eu comecei a falar sobre finanças e eu acredito que foi Deus que me deu o insight de que não tem como você estar bem financeiramente se você não estiver bem com a sua família, como o pessoal está falando, se você não estiver bem espiritualmente. E isso aqui eu não estou falando porque nós estamos numa igreja. Qualquer profissional nessa área vai te mandar buscar espiritualidade. E como nós conhecemos o maior e o melhor, desculpa quem estiver assistindo o vídeo depois, Jesus é o maior para nós. Então, assim, a gente já está caminhando. Então, cuide de todas as áreas da sua vida. Muito obrigada. Deus abençoe. Cleiton. Amém, gente. Gostaria que vocês ficassem de pé. Agradeço de coração a visita de vocês. Que Deus abençoe a cada um e que Deus guarde a cada um, leve para casa a cada um, tá? Que o Espírito Santo possa gerar no coração de vocês muitas coisas bacanas. E se isso tudo que foi feito aqui foi para uma pessoa, já valeu a pena, tá? Não saia daqui. Se você está sentindo isso no coração, não saia daqui sem conversar com um dos profissionais, tá? Não saia, porque é Deus que te colocou aqui. Senhor Deus, nós te agradecemos. Muito obrigado por esta noite. Obrigado por cada um que esteve aqui, que está aqui. Deus, que o Senhor guarde a cada um, leve em direção ao seu lar, Pai. Ó Deus, abençoe a cada vida, que ninguém saia daqui, Senhor, da forma que entrou. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.